Isso é muito grave. Não tem nenhuma condição de uma parlamentar continuar sendo parlamentar tendo esse tipo de acusação. A Câmara vai ter que cassar o mandato dela, senão se desmoraliza como poder. Mas ela pode sim ser processada pelo judiciário, a Câmara não vai ter como não aceitar e perder mandato, ser presa, etc. Isso é possível e tem que ser, porque não é um crime qualquer, né? Olha, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está conversando antes de chegar sobre o caso da Zambelli, né? Porque, assim, eu queria entender, um parlamentar só pode ser preso em flagrante delito, se eu não me engano. Você me Sim. corrige se eu estiver errado. Ela Sim, não foi... mas foi flexibilizado isso com o caso. Memória minha da mal. Aquele senador que era do PT virou tucano, você lembra dele? Delcídio. Delcídio, isso. Aquele caso foi flexibilizado isso. Houve a compreensão que o Supremo pode dar uma medida cautelar de prisão em relação a parlamentar, sim. Ah, isso muda tudo, então. Porque... Quando houver, vamos dizer, a presença dos chama de requisitos da prisão cautelar. Então, o Supremo tem entendido isso. Eu até, na época, divergi, para ser franco, né? Dessa possibilidade. Mas é o que está posto na jurisprudência. Porque, vejamos, ela está sendo... Vai ter um depoimento do Walter Delgatti agora. O Delgatti vai implicá-la, já está claro, no esquema de tentativa de fraude das urnas eleitorais no Brasil. Né? Uma invasão, tentativa de invasão. Teria havido pagamentos por parte da Zambelli para ele fazer isso, a partir de seus assessores, ele diz isso, e teriam os comprovantes dos depósitos de assessores na conta do Delgatti. Houve a tentativa de invasão, houve uma mudança, criaram lá uma condenação do Alexandre de Moraes, uma coisa ridícula no STJ, né? Isso foi parte do esquema de tentativa de desmoralização das urnas eletrônicas e do Supremo. É dizer, um crime, me parece, de uma enorme gravidade. Eu me pergunto, como seria essa situação da Zambelli? Porque se não foi, agora você está me dizendo outra coisa, não é flagrante delito, mas tem a possibilidade de uma cautelar, o que você acha que pode vir a acontecer com ela? A cautelar tem que ser aprovada, se eu não me engano, é isso que o Supremo decidiu. O parlamento tem que aprovar ela, mas eu não me lembro agora do caso, rapaz, estou com uma memória. Mas, de qualquer forma, foi flexibilizada essa compreensão nesse caso e parece que outros também, né? Aliás, do caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo, minha cabeça tá... Eduardo Cunha. Os caras vão me levar com Alzheimer, eu fico fazendo esse programa aqui, os piada qualquer. Então, mas então é isso, esses casos flexibilizaram essa compreensão. Eu tenho acompanhado pela imprensa o caso, né? Eu acho um caso gravíssimo, Renato, porque se for... Veja, a mero depoimento ou delação do Delgatti não quer dizer nada. Como testemunha, eu acho esse sujeito, eu vou te ser muito franco, um cara que não merece muita credibilidade, pode ser muito franco. E delação, eu sempre acho que não há credibilidade em delação, porque é uma negociação que o cara faz em torno dos crimes que ele supostamente cometeu, ele quer algum benefício judicial, então isso compromete muito a credibilidade do mero depoimento. É importante que numa delação, portanto, se apresentem indícios de prova, caminhos para obter prova ou as próprias provas, né? O problema é que o que tem se falado na imprensa é que esse sujeito tem provas, ou vamos dizer, pelo menos indícios. Por exemplo, hoje eu vi na Globo News, agora eu estou fazendo ginástica, eu estou virando atleta, véio. Então eu estou fazendo caminhada todo dia. Então eu fico vendo caminhada, fico vendo a Globo News lá, né? E eu estava vendo uma dessas jornalistas falar lá, e ela, inclusive, falava que ele gravou conversa com a deputada aí, essa mulher aí, e que da Zambelli. Inclusive, ela dá uma informação errada no ar, a jornalista da Globo. Ela fala, embora não valha como prova, a gravação é um sinal. Na realidade, vale. A gente tem que entender o seguinte: uma gravação ela não tem valor como prova quando eu intercepto uma conversa entre duas pessoas que eu não estou participando dessa conversa. Ou seja, a interceptação ilegal sem autorização judicial é que torna nula a prova. Eu gravar uma conversa da qual eu participo dela é válido, sim.
Por isso tem que ter cuidado com o que fala para as pessoas. Se eu estiver gravando uma conversa com você, isso vale como prova. Se eu tiver, porque eu sou o participante da conversa e quero demonstrar a veracidade do que eu estou afirmando, de que houve aquela conversa, que o conteúdo foi aquele. Então, tem uma jurisprudência mais restritiva, minoritária, que fala que só pode ser apresentado em defesa. Mas eu tenho a compreensão, e a jurisprudência majoritária também, de que pode sim ser usado como prova. Eu acho que pode mesmo. Uma conversa tanto no campo penal quanto civil, etc. Então, não é verdadeira essa história de que qualquer gravação não vale como prova. Não, o que não vale é hackear. O que não vale é você interceptar indevidamente comunicação entre terceiros, que você não está participando, você está lá quieto só ouvindo, né? E gravando. Aí não pode, aí porque você está fazendo isso, você está, no fundo, interferindo no meio de comunicação privada de alguém sem autorização judicial. Na lei diz que, na lei e na Constituição, só pode fazer isso com autorização judicial. Agora, quando você grava uma conversa na qual você participa, vale como prova, sim. Então, queria deixar isso claro aqui. Agora, ele diz que o Bolsonaro também perguntou para ele se ele podia hackear as urnas eletrônicas. Agora a gente tem hoje a informação de que o próprio Bolsonaro está dizendo para aliados que, de fato, ele perguntou sim para o Delgatti. É um indício, não é uma prova, porque você não sabe se ocorreu, porque o Bolsonaro reconhece que teve uma conversa com ele, que fez uma pergunta apenas, mas que não queria fazer nada. Aí fica, vamos dizer, uma linha de defesa, já que o Bolsonaro está assumindo, e é um indício que envolve Bolsonaro na investigação e pode levar o Bolsonaro a ser processado por isso. O crime é grave. Para você ter uma ideia, invadir banco de dados público, Renato, é um crime que tem a mesma sanção, tanto que é chamado esse crime de peculato eletrônico. O peculato é o crime mais grave que há contra a administração pública no nosso Código Penal. Portanto, a invasão em si já é um crime grave, é um crime de peculato eletrônico. Quando ela é feita para você atacar a democracia, também, na meu ver, passa a incidir artigos da Lei de Defesa da Democracia. E se envolve mais de 3 pessoas, como parece que é o caso, passa a ver o crime de organização criminosa. Ou seja, dá uma cadeia braba isso não é brincadeira, não. Essa mulher aí é bom ela se cuidar, essa Zambelli, ela contratar um bom advogado criminalista do Prerrogativas, o Cacá e o Torongo, porque ela vai ter problema, porque se é verdadeiro isso que a mídia está falando, que ele tem pagamentos recebidos, que ele tem algum tipo de gravação, que houve troca de e-mails. Aí você começa a ver que não é só a delação ou o depoimento dele. Ele passa a apresentar conteúdos de prova. Essa mulher pode se enrolar, sim, gravemente. Ele teria encontrado ela num desses frango assado da vida aí em Anguera. Quer dizer, será que não tem sistema de monitoramento de câmera? Pode ter sistema de... então, é isso que tem que ver. Se você tiver só o depoimento dele, não, é quase igual a nada, mas mais coisas, e parece que tem mais coisas. Então, isso... E essa declaração do Bolsonaro já é o suficiente para envolvê-lo, certamente na investigação, talvez numa denúncia, dependendo de como for o andamento da coisa. Se ele tiver metade das provas que a imprensa está anunciando, essa mulher já está denunciada, pode escrever, em crimes graves. Hein? Então, não é uma... Denunciada, e aí poderia perder o mandato, Pedro, de ser presa? Pode perder o mandato, pode ser presa, claro, crime. Né? Aliás, eu acho que a Câmara não tem condição de mantê-la no mandato com acusação consistente. Não precisa nem ser condenada, ela pode ter o mandato cassado pela própria Câmara. E é o que deve ocorrer, porque é muito grave isso, cara. Você combinar, pagar alguém para invadir o sistema de dados do CNJ, o sistema de dados, eu esqueci agora a sigla que representa, mas do banco de dados que tem as ordens de prisão e alvarás de soltura. E ela invadiu, ele disse que era para isso. Invadir o sistema eleitoral e atacar a democracia. Gente, isso é muito grave. Não tem nenhuma condição de uma parlamentar continuar sendo parlamentar tendo esse tipo de acusação. A Câmara vai ter que cassar o mandato dela, senão se desmoraliza como poder. Então, óbvio que eu estou falando aqui da hipótese da própria Câmara cassar o mandato dela. Né? Mas ela pode sim ser processada pelo Judiciário, a Câmara não vai ter como não
aceitar e perder mandato, ser presa, etc. Isso é possível e tem que ser, porque não é um crime qualquer, né? Veja que são vários crimes. Se você somar as penas mínimas aí, já dá uma cadeia braba. Então, porque é grave, não é porque é um excesso punitivo do Estado, não, é porque é grave mesmo o que foi feito, não é? Ou que se tentou fazer, né? E ainda usou dinheiro público para isso. Tem aquela suspeita de triangulação, porque o servidor que pagou o Delgatti, a esposa dele recebeu 94 mil reais para fazer tipo um trabalho. Veja, Adri, aí é peculato não eletrônico só. Você tem um peculato clássico aí, que é apropriação indevida de dinheiro público para fim privado. Então você tem só nessas duas, peculato eletrônico e peculato clássico, você já tem já começa a ficar grave. Junta organização criminosa, que envolve um monte de gente. Da cadeia isso, gente, cadeia. E ainda pode ser que ainda seja enquadrado em crimes contra a democracia. Então é grave isso aí. A mídia está tratando qual é essa questão aí, uma coisa, eu vi na Globo News uma atenção ao problema, eles foram corretos como jornalistas, mas acho que uma falta de compreensão da gravidade, tratando como se fosse um dos casos. Gente, esse caso é gravíssimo, não é um caso qualquer, não. E assim, eu falo como profissional do direito, ela vai ter problema aí, ela está com um problemão aí com a justiça. E o Bolsonaro pode vir a ter também. Eu ia perguntar isso. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Não, por enquanto você tem um indício. O indício é suficiente para investigar e, dependendo do conteúdo da investigação, denunciá-lo. Eu não sei, para condená-lo tem que ter prova da materialidade. Isso eu acho que para ser denunciado já vai haver prova da materialidade do delito. E tem que ter prova da autoria. Essa prova da autoria é mais complexa, né? Mas a gente não sabe. Inicia a investigação, esses caras começam a ver um monte de coisas, né? Ele já reconheceu que conversou com o cara e que fez a pergunta. Então já talvez já seja o suficiente, por exemplo, para ele ser denunciado num processo crime. É grave, não é? E veja, quer dizer, por que você, presidente da República, se encontraria com um hacker, né, que operou um processo... Não, e reconhece que perguntou a ele se é hackeável o sistema eleitoral. Pelo que eu entendi da Globo News, ele não só reconhece, eu não vi a declaração dele, ele não só reconhece que conversou com o cara, como que perguntou. Exato. A ele. Aí ele pode alegar que foi por curiosidade, né? Pô, queria só ver, né? É o que ele alega. Perguntar não é crime. Não, realmente não é. Mas tem que ver a circunstância, porque se tiver pagamento... Por exemplo, o Delgatti alega que conversou, não sei se você viu, com o pessoal do Ministério da Defesa. A deputada já começa a trazer para ela, não, ele conversou porque eu que intermediei e pedi. Isso não é verdade. O próprio jornalista da Globo News fez esse alerta. Ele acompanha o Ministério da Defesa como jornalista há muito tempo. Falou, as Forças Armadas não se mobilizam numa questão dessa por conta do pedido da deputada. Então, quer dizer, você começa a ter uma série de indícios que o presidente da República participou. Ele pode se ferrar nessa daí. Vamos ver. A investigação vai dizer. A polícia tem o instrumental para investigar, sabe investigar, tem aí os indícios fortes postos. É ter um pouco de paciência e aguardar, né?